Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos em mais um domingo no Evangelho Terapia, aqui na Casa de Assistência Fraterna Recanto da Paz. É com muita alegria que nós recebemos a todos nesse dia em que nos encontramos para falar de Jesus, do seu Evangelho, desse presente maravilhoso que Ele nos deixou. Para nós começarmos, nós vamos fazer uma leitura de um livro que, embora pequeno, traz pérolas, um tesouro. Se chama Vigiai e Orai. É do irmão Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. E diz assim, Em Paz. E esse título nos convida ao que tanto nós buscamos. A paz, a tranquilidade, a calma, mas não a paz externa, mas sim a paz de espírito. Não o reino que está fora, mas o reino que está dentro de nós. O reino dos céus que está na nossa consciência. Vamos ouvir o que o irmão José tem a nos dizer? Ele começa dizendo assim: se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acenda. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Faze o bem e não te preocupes em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não concedas mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escutes quem te procure para denegrir os outros. Se queres viver em paz, não assimiles o golpe da perturbação. É um roteiro para que nós possamos viver em paz. E viver em paz não depende do outro. Não depende das situações externas. Só depende de nós. Por isso, eu convido vocês nesse instante a praticarem comigo um breve tempo de meditação. Convido que todos nesse instante possam perceber a sua respiração. Normalmente, sem fazer qualquer esforço. Apenas perceba a sua respiração. Perceba como o ar adentra as suas narinas, a temperatura desse ar. Como você o exala. Se você está percebendo que a sua respiração está mais ou menos ofegante, caso esteja, procure dar atenção à sua expiração. Na hora que você expirar, busque relaxar um pouco mais. Então, inspire, solte o ar pela boca, suavemente, e sinta o seu corpo relaxar. Faça isso por mais 2 vezes. Inspire, expire relaxando. E assim vá buscando perceber que o seu corpo respira não apenas pelas suas narinas. Perceba um pouco mais, observe-se e veja a sensação de absorver esse mesmo oxigênio que lhe brinda a vida por todo o corpo,
É assim que o perispírito também percebe e sente por todo o corpo. Faça o mesmo. Busque sentir a sua inspiração e expiração por cada poro, por cada fio de cabelo. E a cada respiração, conquiste um degrau a mais da sua paz interior, da sua paz de espírito. Desapegue-se de todo e qualquer pensamento, dificuldades que você tenha tido nessa semana ou até no dia de hoje, buscando entender que o momento mais importante para o seu avanço espiritual é realizado hoje, nesse exato momento, fazendo a sua escolha com consciência e vontade. Não mais o desejo de querer, mas a vontade para agir no bem, para fazer mudanças significativas em você. Por isso, inspire mais 3 vezes, profundamente agora. Exale. E a cada expiração, mentalmente diga para você: vem Jesus. Inspire, expire e pense: vem Jesus. Vem e habita o meu coração. Vem, Jesus. Inspire, expire. Vem, Jesus. Dá-me a tua paz. E vamos abrindo os olhos. Percebendo mais esse dia, essa luz que nos ilumina, mais tranquilos, mais em paz. Um ótimo domingo para vocês. Todo o nosso carinho aqui do Recanto da Paz. Fiquem com Deus. Tem. Bom dia a todos. É muito bom eu poder dar continuidade depois de uma meditação dessa. É sempre muito prazeroso para todos nós aqui do Recanto ouvir as meditações do nosso irmão Jefferson. Esse dia 31 de maio, a ideia é que a gente fale hoje de felicidade e infelicidade relativa. Eu queria dedicar esse dia de hoje a todos que estão nos assistindo pelo canal aqui do Facebook. Lembrando que a gente também está no YouTube, faça lá sua inscrição para participar do nosso canal do YouTube. A todos que estão assistindo, mas em especial as mulheres, né? Esse é um mês de maio em que nós tivemos o Dia das Mães, tivemos Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita de Cássia. Um mês muito especial para as mulheres. Parabéns a todas vocês. Nosso estudo, nosso encontro é dedicado a vocês, até porque 50% da população no mundo são de mulheres e os outros 50% nasceram de vocês. Então, a gente deve muito a vocês, principalmente nós homens, tão necessitados. E o nosso estudo de hoje a gente vai falar sobre felicidade e infelicidade relativa, baseado nesse livro, o Livro dos Espíritos. É o primeiro da codificação do Espiritismo, de 5 que Kardec publicou. Ele fez agora em abril, dia 18, 163 anos.
e parece que ele foi escrito ontem, até para o momento que a gente está vivendo. E o interessante, para quem não conhece, ele é um livro de perguntas e respostas, como se fosse uma grande entrevista de Kardec com os espíritos elevados. São 1019 perguntas. E o mais interessante é que elas se interrelacionam o tempo todo. Eu posso estar na questão 915 e esse tema já foi abordado na questão 320, por exemplo. Então a leitura dele sempre é muito ampla, ela sempre traz muitos benefícios para a gente. E cada vez que a gente lê, parece que a gente está lendo pela primeira vez, são novos entendimentos. Elas se mesclam muito. E hoje nós vamos falar de um capítulo, porque ele foi dividido em 4 partes, né? A primeira parte das causas primárias, a segunda parte do mundo espiritual, a terceira das leis morais, tão importante para o nosso dia a dia, e a quarta parte é de esperanças e consolações. Tudo que a gente está precisando nesse momento de isolamento. E a gente vai começar a falar do primeiro tópico, justamente de esperanças e consolações, quando a gente vai abordar felicidade e infelicidade relativa. E talvez a primeira coisa que a gente tenha que pensar aqui, que é a confusão que muita gente faz, que eu também fiz muitas vezes, a diferença entre felicidade e alegria, infelicidade e tristeza. Então, se nós pensarmos que alegria, eu sempre falo, eu estou alegre, e quando eu falo em felicidade, eu pronuncio sempre eu sou feliz, talvez venha a primeira diferença para a gente. A alegria é um estado, pode ser temporário, de 1 minuto, de 1 dia, de 1 semana, de 1 ano, de vários anos, enquanto que a felicidade é uma essência. Ela fica ali com a gente, é aquele sentimento bom que nós temos aqui dentro do coração, de harmonia, de paz. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente talvez deixar isso mais claro para vocês. Pense numa mãe que tem 3 filhos, em que um dos filhos serve o exército, nobre trabalho de servir o exército, numa guerra. Claro que essa mãe não pode estar feliz pelo fato do filho dela estar no exército. Ela se encontra triste pelo fato de ele estar lá. Mas ela tem os outros 2 filhos, ela tem o marido, ela tem a vida dela toda. A gente não pode dizer que ela é uma pessoa infeliz. Ela não está alegre pelo fato do filho dela estar longe. Mas quando o filho retorna para passar um mês que seja, aquele mês que ela está ali, junto com o filho, ela está alegre e feliz. Ao ele se ausentar novamente para a guerra, ela vai ficar triste. Mas não quer dizer que ela está infeliz. E o nosso tema fala disso. Como a gente encontrar a felicidade, como a gente fugir da infelicidade, provavelmente, e dizer que elas são relativas. Ora, quando a gente fala que a felicidade ou a infelicidade é relativa, a gente tem que pensar assim, por que relativas? E por que não absolutas? Quando a gente pensa na palavra absoluta, a gente pensa assim, completo. Será que é possível a gente ser feliz de uma forma completa, totalmente feliz nesse mundo que a gente passa de provas, expiações, cheio de percalços, cheio de provas, cheio de armadilhas, gatilhos que a gente tem que enfrentar? E foi justamente essa curiosidade que Allan Kardec inicia o capítulo 4, a parte 4, o livro 4 do Livro dos Espíritos, perguntando isso para os espíritos. Ele pergunta o seguinte: se o homem ele pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra, absoluta. Se nós tivéssemos nossos encontros aqui presenciais, em breve estaremos, se Deus quiser, essa seria uma ótima pergunta para a gente colocar para todos vocês. Mas você em casa pode pensar, é possível nós sermos felizes por completo, absolutamente na Terra? E os espíritos, aqueles que disseram não, acertaram. Os espíritos responderam a seguinte forma para Allan Kardec: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então a gente está sempre nesse indo e vindo, né? A gente tem esses picos de acertamos, erramos, exatamente como a gente vê os nossos batimentos cardíacos, eles sempre estão nessa forma de subidas e descidas. E graças a Deus que é assim, né? Porque quando o nosso batimento está em linha reta, é sinal que nós desencarnamos. Então essas idas e vindas não são de todo mal para a gente. E ele continua, né? O espírito elevado continua respondendo para Kardec. Mas depende dele, ou seja, de nós, homens, abrandar os seus males. Então cabe a gente,
diminuir esse mal, porque nós nascemos bons. Nós vamos ver que a nossa essência aqui é de bondade. A gente que pelo meio do caminho se perde. E de ser tão feliz quando se pode ser sobre a terra. Então cabe a nós diminuir os males e cabe muito mais a nós procurar aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá, que Deus nos dá, aproveitar os ensinamentos de Jesus para a gente aproveitar, oportunizar isso para a gente. A gente tem um grupo de estudo muito bacana nas quintas-feiras, que vocês também estão convidados a participar, que na quinta a gente está falando sobre as paixões, e eu dei um exemplo na hora do estudo que eu queria compartilhar com vocês. A gente pegou uma foto da nascente do rio Tietê, em São Paulo. Ela fica em Salesópolis, né, na Serra do Mar, em São Paulo. E é um lugar lindo, cachoeiras, matas, água potável, animais, a natureza presente, não há um indício de poluição na nascente do rio Tietê. Mas quando ele deságua na cidade de São Paulo, a gente vê aquele rio poluído, com garrafas PET, sacos de lixo, latinhas de refrigerante, tudo poluído. É mais ou menos o que a gente faz. A gente nasce bom, a gente tem a essência da bondade, mas durante o nosso percurso de vida, a gente vai poluindo o nosso rio. É exatamente isso que a gente tem que tentar evitar. E através da felicidade, a gente pode sim ter uma vida melhor. E a gente, quando está pensando no mundo espiritual, a gente começa a ver que isso é passageiro. Todos esses percalços que a gente acabou de falar, é como se a nossa vida fosse uma estrada longa, um percurso longo, e que a gente algumas vezes tem que se hospedar num hotel. Vamos passar que a nossa encarnação agora é como se fosse um hotel, nós estamos passando um tempo aqui. Com certeza não é o hotel dos melhores, tem sérios problemas. Mas nós, com uma visão espiritual, a gente pode sim, por que não, lidar com esses problemas, resolver esses problemas, porque se a gente tem essa visão espiritual, que a nossa estrada é longa, que a gente tem várias encarnações, que a gente precisa fazer esse aperfeiçoamento moral, essa estadia que a gente está agora, ela é muito curta. A gente vai seguir a estrada em frente, vai encontrar hotéis mais pela frente, uns melhores, com certeza, vai depender da nossa evolução. E Kardec, depois dessa primeira resposta, ele quis saber se havia possibilidade de ter uma medida para que essa felicidade fosse comum a todos os homens. Será que haveria uma forma de todos os homens conseguirem desfrutar dessa felicidade que a gente busca tanto, que a gente corre tanto atrás? E os Espíritos deram uma resposta que talvez pudesse ser o resumo desse nosso encontro de hoje. De uma forma muito simples e direta, ele passa um ensinamento para a gente que eu queria que vocês levassem no dia de hoje, refletissem cada palavrinha da resposta dele. A resposta desse Espírito elevado é a seguinte: para que a gente alcance essa felicidade comum a todos, lembrando, não absoluta, né, relativa, ele diz assim, ele faz uma divisão. Para a vida material, a posse do necessário. E para a vida moral, espiritual, a consciência pura, né, nós temos consciência de cumprirmos nossos deveres, quando a gente enfrenta um problema, a gente vai agir sempre de maneira correta, justa, digna. Então a consciência pura, consciência tranquila e a fé no futuro. A importância da fé. Domingo passado a nossa irmã Elaine fez uma palestra maravilhosa aqui falando da fé, a importância da fé na nossa vida. Então aqueles que não puderam assistir, fica o convite, aqui na nossa página está essa palestra lá gravada, assistam. É muito importante a gente entender a força que tem a fé. E falando dessa posse do necessário, quando a gente busca a nossa felicidade, é claro que se a gente pensar numa cidade como Manaus, você ter um ventilador, você ter um ar-condicionado, já que Manaus é muito quente, nos traz um prazer material, um conforto material. Você ter um carro para poder se deslocar, diante de tantas pessoas que têm que ficar horas e horas em filas de ônibus para pegar, às vezes, esses transportes coletivos abarrotados, lotados, correndo perigos de assalto. Muitas pessoas que nem o dinheiro do ônibus têm, ou quando têm, usam para alimentação e vão e se deslocam para o trabalho a pé, também correndo esse perigo. É claro que se a gente pensar que isso traz um conforto, não é de tão ruim.
O problema é quando a gente fica aprisionado, preso a isso. Quando a parte material ela passa a ser tão importante que a gente deixa de ser autônomo, né? Que é a qualidade de você criar suas próprias normas, suas regras. E você se transforma numa pessoa autômata, que praticamente segue uma coisa automática. Um botão ali, você aperta e segue sem discernir do certo ou errado. Então veja, às vezes a gente se apega tanto a coisas como um celular. E aí você acorda bem, né? Acordou um dia lindo como o de hoje, acorda bem, você está com o seu celular, ele começa a travar. Não recebe, não baixa uma foto, não manda uma foto que você quer. Rapidamente vem sentimentos de impaciência, intolerância, ódio. Acontece com o notebook, a gente está tão, né, nesse momento usando em casa o notebook, computadores, às vezes ele trava, às vezes ele está lento. E quantos vídeos a gente vê na internet de pessoas arremessando o celular pela janela, quebrando a tela do seu computador, por pura impaciência, intolerância, movida por esse sentimento de materialismo. Então, ter esse conforto material que se pode proporcionar, desde que a gente não fique aprisionado, não tem problema. A gente vê pessoas que são realmente aficionadas pelo celular, exemplo que eu dei há pouco. Mas quando você quer comprar o celular da última geração, você precisa de dinheiro e não tem, mas você está tão apegado àquilo, tão entusiasmado de querer comprar aquele celular, e você, a qualquer custo, a qualquer preço, vai atrás desse dinheiro, e às vezes comete até desatinos, né? Aí nós temos um problema. Aí esse conforto nos vai trazer com certeza sentimentos que vão nos levar à infelicidade. Porque hoje aqui no Brasil a gente tem uma máxima de quase todo mundo dizendo que o importante é ser feliz. E eu diria que não. O importante é a gente ser bom. Se nós formos boas pessoas, tivermos bons pensamentos, boas palavras e principalmente bons atos, nós vamos ser pessoas felizes. E melhor ainda, nós vamos fazer outras pessoas felizes. A nossa família, passa para a nossa comunidade, passa para a nossa cidade, para o nosso estado, o país, a gente consegue tornar sim o mundo mais feliz. Por que não? Não adianta a gente querer feliz a qualquer custo, né? Isso não vale a pena. E o que a gente mais ouve são pessoas hoje dizendo que vão desistir de ser boas. Porque ser bom hoje não traz resultado algum, não traz benefício algum, né? Parece que ser bom passou a ser um sinônimo de ser tolo, né? A gente hoje está num mundo em que o orgulho impera, o egoísmo se alastrou de uma maneira que a gente não consegue mais segurar, né? Parece que as pessoas hoje vivem para ser estrategistas, espertos, é o mundo dos espertos que a gente aprendeu tanto aqui. Mas quando a gente olha, ou a gente consegue ter uma visão espiritual disso, a gente consegue entender que a bondade, ela está aqui, ó. Ela está na nossa essência. Como a gente falou um pouquinho antes, nós nascemos bons. Pelo meio do caminho a gente vai se perdendo, mas nós nascemos, a bondade está aqui dentro como essência. Tem um conto zen budista de um mestre que andava com seu discípulo pelas margens de um rio, e ele viu um escorpião se afogando na água, foi levado pela água e estava se afogando. E esse mestre vai lá, retira o escorpião, coloca ele na margem do rio, e o escorpião pica o mestre, né? Dá-lhe uma picada. E o discípulo, meio atônito, chega para ele e fala assim: mas mestre, o senhor não sabia que é da essência do escorpião picar as pessoas? E o mestre responde: sim, mas você não sabia que é da minha essência ajudar as pessoas? E é isso que está dentro da gente, essa bondade. Somos filhos de Deus. Deus tem a suprema bondade, tem a suprema inteligência. Então a bondade está aí dentro da gente. Nós só vamos ser felizes se realmente nós formos bons. Não existe outra maneira. Porque assim, geralmente a gente coloca a felicidade num lugar onde a gente não está. A gente coloca a nossa felicidade num patamar muito distante. A gente coloca a felicidade como, bom, eu vou ser feliz quando eu comprar minha casa. Quando eu comprar o meu carro. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma conta no banco cheia de dinheiro. Eu vou ser feliz quando eu tiver
roupas de marca. É o mundo dos quandos. Quando. É o mundo que a gente fala, eu vou ser feliz quando eu puder, quando eu for, quando eu viajar. Sempre a gente está esbarrando no mundo dos quandos. Quantas crianças pequenas que a gente ouve, talvez você escute do seu filho, do seu neto em casa, quantas crianças a gente ouve, olha, quando eu tiver 18 anos, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Isso quer dizer que até os 18 a gente não pode ser feliz. E pior, quando ele chega lá pelos seus 16, 17 anos, são novas aspirações, são novos desejos. E aí você joga novamente a sua felicidade para um patamar mais distante. O que você está fazendo? Você está atrasando completamente a sua felicidade. Você poderia já. Não adianta a gente colocar a felicidade para patamares muito distantes da gente. Ela tem que estar ali, pertinho, andando junto com a gente. E quando a gente pensa nessa coisa material, é claro, né? Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, você gostaria de ter dinheiro? Você gostaria de ter uma boa posição social? Você gostaria de ser famoso? Boa parte das pessoas responderiam que sim. Eu gostaria de ter dinheiro, gostaria de ser famoso. Poucas pessoas diriam não. Mas o que a gente tem que entender é que a felicidade está muito da maneira como a gente encara a vida. É o que está dentro de nós. O que está dentro de nós é que vai fazer com que a gente veja o mundo lá fora. E é por isso que muitas pessoas que passam por dificuldade, não é que é masoquismo, mas ao enfrentar essas dificuldades, elas aprendem com a dificuldade. Elas superam com a dificuldade, aprendem o valor da palavra superar. E é por isso que a gente vê muitas pessoas pobres, extremamente felizes. Mas do lado contrário, a gente consegue enxergar muitas pessoas ricas, vamos colocar assim, numa divisão de pobres e ricos, extremamente infelizes. Porque essas pessoas que passam pela dificuldade, elas veem essas dificuldades como alavancas, como elementos de crescimento, de mudança. Enquanto que as pessoas ricas, quando passam por dificuldades, geralmente o que a gente vê nesse meio? A gente vê suicídios, uma taxa imensa de suicídio de pessoas com padrão de vida bom, vamos colocar assim. A gente vê homicídios, a gente vê adição de drogas, você vê alcoolismo, prostituição, seja de costume, seja sexual, taxas de depressão, taxas de transtornos, seja quais forem, os bipolares, compulsivos, tudo em função desse materialismo. Então a nossa missão, quando a gente pensa em buscar a felicidade, é fazer essa divisão muito clara na nossa cabeça. Na parte moral, eu tenho que ter a fé tranquila, eu tenho que ter a fé no futuro, eu tenho que ter a minha consciência em paz. E quando eu pensar no materialismo, a posse do necessário. Por isso que Kardec fez a pergunta inicial, quando a gente começa esse capítulo. Se era possível a gente ter essa felicidade absoluta. E lembra que eu falei isso para vocês, que a gente tem no Livro dos Espíritos as perguntas sempre estão relacionadas uma com a outra. E quando a gente começa esse livro das leis morais, o capítulo das leis morais, a gente tem uma pergunta que vai ajudar também a gente novamente agora a encontrar a fórmula da felicidade e como não sermos infelizes. Quando a gente começa o capítulo das leis morais, e que a gente vai falar sobre a lei natural, a lei divina, a lei de Deus, Kardec pergunta aos espíritos o que se deve entender pela lei natural. E os espíritos respondem para Kardec: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E mais importante, o homem só será infeliz quando dela se afasta. Então eu acho que se a gente procurar seguir os conselhos de Kardec, os espíritos elevados, quando fala dessa divisão da parte material e moral,
e a gente não se afastar da lei de Deus, fatalmente nós vamos encontrar a felicidade e vamos fugir completamente da infelicidade. Seria muito importante que a gente lembrasse de um detalhe muito claro. Felicidade não é nunca o que nós acumulamos, e sim o que nós compartilhamos. E é com essas reflexões, com esses pensamentos que nós estamos levando a Deus hoje, com esses ensinamentos de Jesus, com essa certeza de que nós podemos ter uma felicidade relativa, sim, não absoluta. Não é possível, nesse mundo de provas e expiações que nós passamos, ter uma felicidade total, completa. Mas essa felicidade relativa, a gente pode sim. Depende de nós, depende dessa harmonia que nós temos que ter no coração. Esse ato de você estar sempre balanceando, né, entre o certo e o errado, a gente ter sempre esse equilíbrio de fazer as coisas certas e principalmente de ter os ensinamentos de Jesus no coração. Eu pediria que nós pudéssemos agora levar os nossos pensamentos a Deus e que pudéssemos agradecer esse momento, o dia de hoje. Nós estamos sendo brindados novamente pela chuva, que ela venha para fazer uma lavagem, para limpar, para levar nossos pensamentos negativos, que a gente possa vibrar sempre positivamente. Agradecer esse momento em que foi nos dado ensinamentos, em que foi nos passado um direcionamento, em que foi nos mostrado que nós precisamos ajustar os nossos atos. Que podemos sim ser felizes e alegres. E agradecer a Deus, pedir que nosso Senhor Jesus Cristo possa nesse momento abençoar a todos, aqueles que creem e aqueles que não creem nele. Que ele possa dar uma busca em todos os hospitais onde nós temos tantas pessoas em leitos, os seus familiares, possa confortar o coração de todos e trazer, como é o nosso capítulo aqui, esperança e consolação. Que ele possa sempre estar conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado.